Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana, esse é o Mistérios com Juliana. E eu fiquei pensando o seguinte, eu comecei a fazer vídeo aqui e foi só isso, entendeu? Eu cheguei e fui botando os vídeos aleatoriamente, então eu nunca fiz nenhuma tag daquelas newbies, booktuber tag. Então eu fiquei procurando algumas diferentes e tal, achei uma que eu achei mais interessante e eu resolvi fazer aqui com vocês hoje, tá? Então é isso. Eu estou fazendo a tag de booktube newbie porque eu posso ter começado esse ano há um tempo já, mas ainda sou nova aqui, né, gente? Então, bom, aí tá. É isso, a ideia pra essa hoje, gente, é isso, entendeu? O que temos pra hoje. Bom, a primeira pergunta é: quais foram os livros que te tornaram uma leitora? E bom, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe? Porque assim, eu não consigo me lembrar o que foi de fato. Por exemplo, eu amava os livros do Ziraldo, sabe? Eu amava a Turma da Mônica. Eu acho que todo brasileiro foi alfabetizado pela Turma da Mônica de certa forma. Mas os primeiros livros que eu me lembro de ficar obcecada e ficar lendo e relendo foram duas coisas diferentes. O primeiro é O Diário da Princesa, que eu era obcecada, inclusive em 2009. Eu fui 2 vezes pra fila da Meg Cabot na Bienal do Rio. Eu acho que eu perdi as minhas fotos já com a Meg, mas se eu encontrar, eu vou colocar uma delas aqui. Inclusive, ela me segue no Twitter, tá, gente? Isso é muito importante pra eu dizer isso pra todo mundo. E eu gosto muito de Diário da Princesa, eu tenho muito pavor de reler essa série hoje, porque eu acho que eu ia ficar horrorizada se eu fosse ler de novo. Mas eu estou muito animada para o terceiro filme, inclusive, que vai ser bom. Tanto é que alguns anos atrás, quando eu fui para São Francisco, eu odiei a cidade, porém eu fiz questão de encontrar a máquina que a Anne Hathaway e a Julie Andrews foram brincar lá. Eu vou botar uma foto aí, porque eu fiz isso, entendeu? Com nojo, com máscara pra evitar Covid, passei um monte de álcool na mão, mas eu fiz isso. Então, bom, é obviamente O Diário da Princesa e Harry Potter, né, gente? Porque uma millennial cresceu lendo Harry Potter e assim, bom, hoje a gente ignora o ser, a criatura que escreveu os livros, mas eu não tenho como dizer que não gostava de Harry Potter, esse seria absurdo, né? Bom, a próxima é: quais gêneros eu mais leio? E, obviamente, mistério, clássicos e ficção literária em geral, assim. Eu gosto muito de umas coisas aleatórias, mas mistério e clássico são os que eu com certeza mais leio. Agora, os que eu menos leio, que é a próxima pergunta, eu posso dizer que é ficção científica e qualquer coisa de distopia. Se eu vejo que, assim, o livro tem uma vibe de que uma lixeira pode estar pegando fogo na rua a qualquer momento, eu não vou ler. Eu falo, obrigada, gente, não. Porém, assim, existem algumas exceções à regra, como sempre. Eu não consigo me lembrar de nenhuma agora, porém existem. Então, às vezes, surge uma coisa que meu namorado fala assim: vem cá, tu tá me recomendando isso? Ah, por exemplo, Estação 11. Eu falei pra ele outro dia, você vai gostar desse livro. Aí ele falou assim: tu nem gosta de distopia? Eu falei: pois é, às vezes, entendeu? A gente quer ler alguma coisa assim e tal. Então, bom, toda regra tem uma exceção, não é verdade? O próximo é: qual o seu livro preferido? E, gente, qualquer pessoa que já falou comigo na vida vai saber que meu livro preferido é Persuasão, de Jane Austen. Assim, eu sou obcecada por Jane Austen desde quando eu tinha 12 anos e minha professora de literatura colocou a gente pra assistir Razão e Sensibilidade, o filme de Emma Thompson, né? E como fã de Harry Potter, eu fiquei obcecada por Alan Rickman de Coronel Brandon. E bom, é isso. E daí eu obviamente terminei de ver aquele filme e li todos os livros. Mas Persuasão é o meu preferido. É o livro mais adulto dela. É o livro mais não sei se é o mais triste, porque Mansfield Park é meio deprimente demais, né? A vida da Fanny. Mas eu acho que é o mais, assim, é sobre segunda chance, é sobre pessoas mais velhas e tudo mais. Inclusive, odiei aquele filme da Netflix. Eu assisti só pra reclamar, entendeu? Horrendo. Mas eu acredito que seja o melhor livro dela. É um dos mais curtinhos também. Eu acho que às vezes é bom, assim, quando a gente pega uma coisa mais curtinha e é tão perfeita quanto aquele livro. Inclusive, olha, Capitão Wentworth e Capitão Brandon, eles estão, assim, na minha lista de melhores heróis românticos de Jane Austen, tá? Inclusive, quando eu fui... Primeira vez que eu fui pro Reino Unido, eu fiz meu namorado ir comigo pra Bath, só pra eu ir no museu da Jane Austen. Inclusive, eu fiquei super decepcionada, porque aquele museu eu achei super nada demais, entendeu? É uma casa só que eles compraram, a Jane nunca esteve naquela casa.
Mas eu ganhei essa foto ridícula, não sei de que lado eu tô colocando, mas essa foto ridícula que a gente colocou as roupas nojentinhas do período da regência. E é isso, gente. Eu não queria fazer, eu tava morrendo de vergonha. Inclusive, essa é uma foto que eu nunca coloquei na internet antes, porque eu sempre tive muita vergonha de mostrar para as outras pessoas. A próxima pergunta é qual livro que eu mais reli na minha vida? E eu acho que tem uns 3, assim, que estão meio que páreo a páreo, tá? O primeiro é O Garoto da Casa ao Lado, porque eu era muito nova, eu ganhei esse livro e era antes de internet 24 horas por dia, então eu sentava e lia de tarde. Então a gente relia livros da Meg Cabot, era isso, a vida era essa. Razão e Sensibilidade é um livro que eu também já li muito, e eu diria muito Barulho por Nada, que é a minha peça preferida do Shakespeare. Inclusive eu gosto muito de peças, assim, meu namorado acha estranho eu ficar lendo muita peça, menos Shakespeare no caso, mas, bom, eu gosto, então eu acabo sempre relendo também. A próxima pergunta, um livro que todos amaram menos você, e daí eu falo com muito medo. Vamos lá. Eu Odeio Uma Vida Pequena. Eu acho esse livro... sabe quando alguém fala de filme de terror? Que é só, assim, é quase que um pornô de tortura? Pra mim, esse livro ele foi feito pra isso. Sem mais explicações. É literalmente essa minha explicação pelo qual eu odeio esse livro. E tudo que eu li do Alex Michaelides também, se eu for jogar pra mistério, assim, tudo que eu li dele eu acho horrendo. Não é pra mim, entendeu? Se vocês gostam, desculpa. Mas, bom, não é pra mim. E a próxima pergunta é um livro que valeu o hype em cima dele. E daí eu tenho que dizer uma coisa, eu não sou muito de seguir hype de livro. Eu sou aquela pessoa chata, sabe? Novamente, eu sou millennial da época do... Ai, eu gostava quando ninguém gostava disso. Isso de vez em quando é uma coisa negativa, mas que vem à tona. Então, eu geralmente assisti uma coisa, tipo um filme na Netflix, tá todo mundo falando que você tem que ver, uma série, me dá uma preguiça, sabe? Me dá uma gastura e eu levo anos pra ver aquela coisa. Porém, no auge do hype, eu li A Garota Exemplar e eu acho que é um bom livro. Eu acho que a Gillian Flynn, ela teve uma ideia, ela se manteve fiel àquela ideia e ela fez um livro que eu acho que é bom. Inclusive, eu amo o filme também, tá? Eu sempre me lembro da Anne Hathaway falando que essa é a comédia romântica preferida dela. Eu acho engraçado, gente, é isso. Eu acho maravilhoso, de verdade. É um livro que eu falo que merece todo o hype, inclusive, então é esse. O próximo é que livro você leu mais rápido? E assim, eu vou ser sincera, eu leio muito rápido, em geral. Eu não faço leitura dinâmica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu só sou uma pessoa que leio rápido, de fato. Então eu não consigo lembrar. Mas o último que eu li muito rápido foi A Casa Torta, da Agatha Christie, que eu li aqui pro canal. Eu reli, no caso, né? Então eu acho que por eu ter relido, por ser um livro curtinho, eu li ele bem rápido. Depois é um livro que eu acho que merece mais hype. E daí eu vou dizer... Primeiro, sempre que me perguntam coisas que eu acho que devem ser mais conhecidas e faladas, eu sempre falo Elizabeth Gaskell, em geral. Só que eu sei que há pouco tempo relançaram o Norte e Sul dela, então, no Brasil. Então eu vou dizer Cranford, que é quando você está acompanhando basicamente uma vilazinha no interior da Inglaterra, nessa mesma época, né, de Norte e Sul, e acompanhando as pessoas que estão nela. E, tipo, chega um médico novo, chega uma família que se muda, você vai acompanhando aquela vila, aquelas pessoas, e quem vai casar com quem, a fofoca, como ela anda. Eu amo esse tipo de livro, na verdade não é mistério, é um clássico de literatura inglesa, mas que eu particularmente gosto muito, então eu diria Cranford. Fica aí, essa é a minha... o livro que eu acho que deveria ser mais hypado. Depois disso, um livro que eu geralmente recomendo. E aí vem uma exceção à regra, porque o que eu disse, que eu não leio muita ficção científica, porém, um livro que eu sempre recomendo pra todo mundo é Frankenstein. Então sim, eu sou muito obcecada com Frankenstein. Eu acho que só a história de como o Frankenstein foi criado, eu não vou ficar falando aqui muito disso, porque seu livro não tem nada a ver com Frankenstein. Mas pelo amor de Deus, entendeu? Muito amor. Que livro maravilhoso. Agora fala, um livro que eu achei que eu fosse odiar foi O Massacre da Família Hope, de Riley Sager, porque eu tenho um histórico de odiar todos os livros que esse homem escreve. E eu li esse livro quando eu tava fazendo... Foi nos primeiros vídeos do canal, se bobear, que eu li todos os indicados ao Goodreads Awards do ano passado. Ele tava num desses e eu amei. Eu realmente gostei muito do livro, eu fiquei muito surpresa com isso. Então, eu vou dizer O Massacre da Família Hope, de Riley Sager. Agora, a próxima pergunta é um livro que me fez chorar.
Aí eu vou dar duas respostas. O que eu mais me lembro de chorar, de fato, e o livro de mistério, que por acaso foi o último livro que me fez chorar. Já faz mais de um ano, inclusive. Bom, o de mistério é O Último Demônio a Morrer, que é o quarto livro do Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é uma coleção de livros que eu adoro, do Richard Osman, que tá sendo publicada pela Intrínseca, inclusive, e o livro que mais me fez chorar, que eu me lembro de chorar no metrô, até cantar galo, entendeu? Foi Reparação, do Ian McEwan, que tem um filme, né, também, Desejo de Reparação. Mas, gente, que livro, meu Deus. O final daquele livro me pegou, parecia que alguém tava me apunhalando, assim, 50 vezes no metrô. Porque, nossa senhora, eu não consigo... Inclusive, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. É um livro muito bom, muito bonito e extremamente bem escrito. Depois disso vem um livro que eu queria poder ler de novo. E aí eu tenho que voltar. No caso, eu não falei dela ainda, né? Mas, gente, um livro que eu gostaria muito, muito, muito de poder ler de novo e ler sem saber da história, porque eu falo assim, eu penso assim, quando me perguntam, um livro que eu gostaria de poder ler de novo é, pela primeira vez, seria Jane Eyre, e seria sem saber o que acontece no livro. Sem saber de um dos maiores tropes literários que foram usados e abusados por aí, mas esse é eu acho que é a primeira vez que foi escrito, ou alguma das primeiras vezes. Mas, meu Deus do céu, sem saber aquela virada do livro, porque deve ser muito incrível você poder isso, porque quando eu li pela primeira vez, eu já sabia. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, entendeu? E aí eu fico pensando, cara, tanto que meu namorado nunca leu Jane Eyre, é um livro que eu quero muito que ele leia, porque eu tô forçando ele a ler esse livro, porque eu só quero ver a reação dele no momento que ele vira e fala, o quê? Como assim? Sabe, meu sonho é poder ter essa inocência na vida de não saber o que acontece em Jane Eyre. Então é isso. Agora, o próximo que é um livro que tem os meus personagens preferidos. Não é só um livro, que eu não tenho como dizer só um livro, porque eu acho que assim, são todos os livros da Jane Austen. Eu gostaria de conhecer todos aqueles personagens, porque eu acho que todos eles são, até os mais irritantes de todos, sabe? Eles têm alguma coisa que eu acho, eu queria muito conhecer, sabe? Por exemplo, a mãe das Bennet, sabe? A Mrs. Bennet. Eu queria conhecer, nossa, gente, Colonel Brandon, por favor, né, gente? Pelo amor de Deus, como assim? Como assim? Claro, quero, por favor. Mas bom, o mundo no qual eu gostaria de viver, essa é a pergunta que mais me pegou assim mesmo, porque eu não consigo pensar. Se você tivesse me perguntado isso antes de uma certa escritora entrar para o Twitter, eu teria dado uma resposta meio que óbvia. Mas agora eu não sei, porque eu fico pensando, os livros que eu mais gosto, ou são de tem alguém que morre, ou são livros de época. E eu fico pensando, gente, morar antes de encanamento, antes de um banheiro que funcione como os dias de hoje, morar quando não tinha ainda direitos para as mulheres, eu não sei se eu quero, entendeu? Então eu acho que eu vou me abster dessa pergunta em específica, porque eu não consigo pensar em nada, entendeu? E eu acho que assim, se fosse no mundo, tem que ser alguma coisa diferente do que a gente tá vivendo, né? Então, não sei. Mas bom, um livro que cura a falta de vontade de ler. Eu fico pensando, qualquer um livro da Agatha Christie, sabe? Daqueles que são bons, porque eu penso assim, eles são curtos, eles são rápidos de ler, e eles são divertidos, sabe? Então eu pensei assim, meio que um convite para o homicídio, que é o da Miss Marple, que é basicamente, tá na vilazinha, recebem uma carta falando, todo mundo recebe um bilhetezinho, no jornal, não me lembro, faz um tempo que eu já li já, mas todo mundo recebe um aviso basicamente falando para aparecer na tal casa, no dia tal, na hora tal, porque um homicídio vai acontecer. Então é literalmente isso. E também da Morte na Mesopotâmia, porque é um daqueles que eu acho bem divertido. É com Poirot, ele está na Mesopotâmia. Um crime ocorre e tem um desfecho que eu acho bem interessante, assim. Eu não quero falar muito, porque eu fico com medo. Quando eu já li o livro há muito tempo, eu fico com medo de sem querer dar um spoiler. Então eu vou deixar só esses dois. E, pra quem não quiser mistérios, eu digo qualquer coisa da Claire Keegan, que é uma das minhas escritoras irlandesas preferidas, assim. E os livros dela são todos curtinhos, são livros bem irlandeses e eu gosto muito, eu tenho muito interesse pela escrita dela, eu acho a escrita dela maravilhosa. Então, é isso. Um livro que você acha que todos deveriam ler? Aí eu pensei tanto, fiquei tão confusa, assim. Gente, como eu posso dizer um livro que eu acho que todos deveriam ler? É uma coisa tão difícil de dizer, né? Então eu pensei assim,
o que eu queria que as pessoas levassem de alguma leitura. Então, para isso, eu pensei em 2 peças ao invés de 2 livros. 2 das minhas peças preferidas, que são As Bruxas de Salem, do Arthur Miller, que ele basicamente está falando do julgamento das Bruxas de Salem, mas é bem refletindo da experiência que ele teve durante a caça às bruxas dos comunistas, que aconteceu com ele. Ele foi julgado, ele foi interrogado milhares de vezes e tudo mais, então ele escreveu essa peça pensando muito na experiência que ele tinha vivido, e eu acho que muita gente podia aprender muita coisa de ver essa peça, sabe? De ver ou de ler, porque a primeira vez que eu tive contato com esse título foi realmente lendo o roteiro da peça, que inclusive eu fui procurar na Amazon, gente, não está disponível, então acho que só na estante virtual procurando, porque não tá, eu achei isso um absurdo, inclusive. Mas tudo bem. E a outra é uma peça que eu tenho livro, inclusive tá na casa dos meus pais, que se chama Red, é do Johnny Logan. Como explicar essa peça? Essa peça é falando sobre o pintor Mark Rothko, que ele era um refugiado, foi para Nova York e, inclusive, meu primeiro contato com essa peça foi em São Paulo, quando o Fagundes fez com o filho dele, a peça Vermelho. E foi maravilhoso, gente, maravilhoso. E aí depois, durante a pandemia, o National Theatre, que é um dos principais teatros, né, uma companhia de teatro da Inglaterra, eles estavam colocando as peças ao vivo na internet e eles botaram uma versão que era com o Alfred Molina fazendo, são só 2 atores na peça, tá? Era o Alfred Molina fazendo o Mark Rothko, o pintor, e quem faz o ajudante, que é o menino mais novo, era o brasileiro Alfie Enoch. Acho sempre importante falar brasileiro, Alfie Enoch, porque pra mim ele é brasileiro, entendeu, gente? Se a mãe é brasileira, ele fala português e ele tá sempre sem camisa no metrô de Botafogo durante o carnaval, ele é brasileiro. Então, era ele fazer. Mas assim, bom, essa peça é meio que o Mark Rothko discutindo com o ajudante dele a peça inteira sobre arte, sobre a comercialização da arte, sobre o que você sente quando você está vendendo literalmente o seu trabalho, se você quer comercializar o seu trabalho dessa forma, sobre vida, sobre morte, sobre filosofia. Essa peça é sobre tudo. E eu queria muito que fizessem essa peça de novo ou que publicassem esse texto em português, porque eu acho maravilhoso e eu acho que todo mundo leva muito dessa peça. Bom, é isso. Desculpa não poder ajudar ninguém, eu só falei literalmente 2 peças que são muito difíceis de serem acessadas, mas, bom, se bem que não. As Bruxas de Salem tem um filme, né, que inclusive foi adaptado pelo próprio Arthur Miller, com o genro dele de protagonista, né, de John Proctor, então não é tão difícil assim de acessar esse. Mas o Vermelho, de fato, é um pouco mais. Agora é um livro que daria um ótimo filme, e tem até filme no nome, tá? Que se chama Filme Noturno, é da Marisha Pessl. Ele foi publicado pela Intrínseca. Eu li, vai sair daqui a pouco um vídeo no qual eu escolhi livros aleatórios que já concorreram ao prêmio do Goodreads de todos os anos. Eu escolhi esse livro pra ler. Eu não achei incrível, mas eu gostei muito da ideia e eu acho que ele daria um filme muito bom. Só pra fazer um resumo básico dele, um jornalista tá investigando a morte da filha de um diretor muito recluso que fazia filmes obscuros de terror. É isso. Não é o melhor resumo do livro, mas não quero dar spoilers. Então, fica isso. E um livro que eu gostaria que todos lessem é a última pergunta. E eu não sei, gente. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu acho que no meu mundo ideal, vou dizer isso, no meu mundo ideal, todos teriam lido todos os livros da Jane Austen. Só pra gente poder conviver assim com pessoas que já leram Jane Austen e querem discutir também. Porque eu acho que se você leu, você vai querer discutir em algum momento, entendeu? Então, é isso. Não sei se é a melhor forma de terminar essa tag, mas, bom, essas são algumas opiniões minhas sobre livros, assim, porque eu geralmente falo aqui mais de livro de mistério, mas não é só isso que eu leio, né, gente? Não é só isso que eu leio. Então eu queria saber também de vocês. Deixa aqui as respostas de vocês aqui embaixo, que eu quero saber, eu adoro saber o que as pessoas leem também, sabe? Quais foram os livros que fizeram a gente leitores, porque livro é uma coisa muito importante, né? Então diz muito a ver da nossa personalidade, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Então deixa aqui embaixo, por favor, e até semana que vem. E tchau!